E na madrugada de ontem foi morto na Bahia o ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do Batalhão de Elite, o BOPE, Adriano da Nóbrega. Ele estava foragido já há muito tempo e fugiu da fazenda em que estava escondido, percorreu 8 quilômetros, foi até um sítio, uma chácara, de um vereador filiado ao PSL, que não estava no local, e ao iniciar a operação, os policiais descobriram que ele tinha fugido num carro em nome de terceiros. Cerca de 70 agentes participaram da operação para prender o capitão Adriano, da Polícia da Bahia, do BOPE da Bahia e também da inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 3 policiais militares dispararam contra ele, que, segundo as versões, teria reagido. E aí é de se pôr em dúvida. Primeiro, por se tratar de um militar, de uma tropa de elite, ele sabia perfeitamente que, sendo alcançado por policiais militares também de tropa de elite, ele não teria a mínima chance. Então, reagir para quê? Se depois ele poderia, com bons advogados, como acontece com muita gente aqui no Brasil, se livrar de boa parte das acusações e pegar uma pena leve. Mas ele acabou morto. E o que chama a atenção é que o advogado dele, Paulo Emílio Carta Preta, na última semana recebeu uma ligação telefônica do ex-capitão, que estava já na Bahia, dizendo que se ele fosse alcançado pela polícia, ele seria morto. Então tudo indica que ele tinha medo da queima de arquivo. Agora eu não sei a quem cabe investigar se isso se sustenta ou não. Tem um trechinho dele aqui, Zé Paulo, que eu vi. O Ministério Público do Rio, o Ministério Público da Bahia, enfim. Vamos lá então, Pedro. O motivo da ligação era que ele estava muito temeroso pela vida dele. Tinha havido uma operação na semana passada de tentativa de prisão dele, e ele me dizia que estava muito convicto de que ele não seria, essa operação não era para prendê-lo, mas sim para matá-lo. Ele falou para mim que temia por uma queima de arquivo. Bom, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, onde Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto, não comentou as acusações do advogado do ex-policial militar. Segundo a pasta, Adriano foi baleado no domingo no confronto com policiais militares na zona rural da cidade de Esplanada após reagir a uma tentativa de prisão. Ele era apontado pela Polícia Civil do Rio como chefe de um grupo de matadores de aluguel e da milícia que atua na zona oeste do estado, considerada suspeita em participar dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Adriano havia sido alvo e teve um mandado de prisão expedido por uma operação para prender milicianos que atuavam na comunidade de Rio das Pedras. Na ocasião, a promotora Simone Sibilio já alertava sobre o perfil violento do ex-policial, que era temido até mesmo pelos comparsas. Ele é uma pessoa tida como violenta e temida, inclusive por alguns dos seus asseclas. Ele é uma pessoa que exerce uma liderança. Há diversas denúncias através do canal Disque Denúncia em que comprova a participação do capitão Adriano nessa organização criminosa. E qual é o vínculo explorado entre o Adriano e a família Bolsonaro? Ele tinha a mãe e a mulher como funcionárias do gabinete do Flávio Bolsonaro quando o Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro. Tem um depósito, foi identificado um depósito na conta do Queiroz feito pela mãe do Adriano. Então, a mãe do Adriano e a mulher do Adriano eram funcionárias do gabinete, subordinadas ao deputado Flávio e ao Fabrício Queiroz. Uma parte, supostamente, do salário da mãe do Adriano Queiroz pode ter sido devolvida para o Fabrício Queiroz por meio da rachadinha. Essa era uma das perguntas que ele poderia ajudar a esclarecer, se tinha, por exemplo, conhecimento do suposto esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, de quem ele recebeu homenagens, recebeu inclusive a medalha Tiradentes, que é a medalha mais importante que pode ser concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2005, quando foi condenado pela Justiça, ele mereceu do então deputado Jair Bolsonaro um discurso na tribuna da Câmara dos Deputados
considerando, no discurso, o agora presidente, então deputado, considerava naquela ocasião injusta a condenação do ex-policial do BOPE, Adriano, morto ontem pela polícia da Bahia, pela polícia do Rio de Janeiro também, nessa operação. O fato é que muita coisa que podia ser esclarecida numa eventual prisão, num eventual depoimento dele, é claro, com ele vivo, agora certamente vai ficar mais difícil de ser revelada, né? Agora, dá para acreditar que numa operação com 70 policiais militares, todos armados, o BOPE da Bahia, quer dizer, policiais especializados, que devem ter feito curso, se não no Rio, em São Paulo, dá para acreditar que o capitão Adriano, com toda a sua experiência, iria reagir? Fica difícil de acreditar. Mas o cara era violento, né Zé Paulo? Agora, não, assim, contra 70 não dá para reagir, não. E ele mais do que ninguém saberia disso. Mas para atuar como... Ele não sabia, eu acho que ele talvez não soubesse esse número de policiais, né? Mas assim, esses milicianos, sobretudo matadores de aluguel, né? Para atuar como ele atuava, ou é acusado de haver atuado durante muito tempo, ele certamente contava com a cumplicidade de muita gente dentro da própria polícia. Portanto, o número de pessoas que não estão ou que não eram interessadas na sobrevivência dele era muito grande, inclusive na polícia, sobretudo na polícia do Rio de Janeiro, né? Essas pessoas tinham uma relação de comprometimento com ele sem dúvida nenhuma. De fato, há muita coisa, ele poderia ter esclarecido muita coisa se fosse preso, né, preso vivo enfim, e eventualmente pudesse delatar os comparsas. Mas eram muitos, né, com toda certeza, na polícia do Rio de Janeiro.